Band Vale Esportes. Oferecimento Vale Sul Shopping, um momento para sempre. Alô, meu amigo da TV Band Vale, um grande abraço, um ótimo final de semana para você. Está começando aqui mais uma edição do Band Vale Esportes que você assiste aqui na tela da TV Band Vale todo sábado às 8h30 da manhã. Olimpíada está chegando e hoje nós vamos falar sobre basquetebol. Vamos conversar com aquele que eu considero o mais importante esportista de São José dos Campos de todos os tempos. Eu falo do professor José Edivar Simões, que é de São José dos Campos, jogou Olimpíada, conhece tudo da história do basquete do Brasil. É ele o nosso convidado especialíssimo deste sábado aqui no Band Vale Esportes e você está convidado a acompanhar esta gostosa conversa que eu e Andressa Lopes vamos ter com ele a partir de agora. Então, muito bom dia para você, meus amigos que nos acompanham aqui no Band Vale Esportes nessa manhã de sábado. Hoje o programa é um prato cheio para você que gosta de basquete, dos bons e também de futebol, porque a gente vai conversar, como o Antônio Carmo já disse, com o professor Edivar Simões. Edivar, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa mais uma vez. Obrigado, bom dia. Bom dia, Edivar. Uma honra tê-lo aqui, viu? É um prazer. Eu estou em casa. Eu fiquei 8 anos na Bandeirantes fazendo São Paulo. comentário de basquete. Trabalhou muito com o Luciano do Vale. Então, eu conheço bem a casa e me sinto muito bem. Professor, você esteve conosco em 2013, quando o Antônio Carmo fazia o Papo de Craque aqui no Donos da Bola mesmo, e eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo, então para mim é realmente um prazer também. Vamos falar um pouquinho de antes, porque muita gente conhece a sua história como jogador de basquete, como técnico também, mas não sabe como é que o senhor começou. Conta pra gente como foi na sua infância para ser um jogador de basquete. Bom, a minha infância foi futebol, né? Eu cheguei a ficar até o infantil do São José. E nesse período que eu passei por basquete. Você nasceu onde em São José? Qual bairro? Vila Maria. Vila Maria mesmo? Aqui? Siqueira Campos. Siqueira Campos. Morei 33 anos em Siqueira Campos. E eu tinha, inclusive, uma cesta oficial com medida oficial no fundo da minha casa. Os quintais eram todos grandes, né? E eu, na época que eu comecei a fazer o exército e estava fazendo o científico, na época do científico, colegial, então eu treinava muito em casa. Isso com quantos anos? Isso já tinha 18 anos. Mas antes foi futebol que você estava contando. Na realidade, eu comecei a jogar basquete numa quadra de tijolo lá do João Cursino, lá onde é o museu hoje, que antes era a Câmara, mas originalmente era o João Cursino. Ali tinha uma quadra ali que surgiu o basquete São José. O São José, o Esporte Clube São José lá na Antônio Sais também tinha uma quadra. Mas no João Cursino ali que foi eu entrei no ginásio, o primeiro jogo que eu me fantasiei de jogador de basquete, eu tinha 11 anos, eu fiquei sentado o jogo inteiro assistindo, porque eu só sabia jogar um pouquinho, não era uma quadra com tijolo, tijolo queimado, não era tijolo comum, não era queimado. E o orgulho do seu pai era você ser jogador de futebol ou de basquete? Não, o meu pai, você sabe que meu pai, ele gostava muito de futebol. Mas ele não é de campo, nada. Meu pai trabalhou aqui na Paraíba 57 anos aqui na Paraíba. De 27 até 83. Então a vida dele foi a tecelagem Paraíba. E aí, toda a minha carreira, ele só foi assistir um jogo meu, entre técnico e jogador, só assistia um jogo. E ele ficava muito nervoso no jogo. Em casa ele ouvia no rádio, ele ficava muito nervoso. E infelizmente esse dia que foi o jogo ele já deu confusão. Justo no dia, né, cara? Agora, Edivar, como é que veio a profissionalização? Como é que você começou a ser um jogador profissional de basquete? Então, aí do João Cursino, o professor Marçom, ele reuniu um grupo não é que tinha um jeito para basquete, um grupo de garotos que queriam aprender basquete. Aí nós fomos para o tênis. O Tênis Clube é um clube recém-fundado, 48. E então era isso, um clube da sociedade, não tinha nada disso. Aí eles abriram as portas para nós. Então nós fomos lá num grupo de 30, 40 garotos da cidade e nós passamos a treinar lá no tênis. Mas eu continuei jogando tênis, eu ainda cheguei a fazer, me recordo bem, eu com 16 anos eu fui campeão brasileiro juvenil já. Hoje
nem sei que categoria que é, mas na época era infantil juvenil, eu tinha 16 anos, mas disputei como juvenil. Nesse período eu ainda viajava já no banco de reserva da equipe principal. A gente chegava de madrugada, de jogo de Sorocaba, Piracicaba, Franca, as coisas todas. Eu domingo de manhã estava jogando futebol. Fazia as duas Não, coisas. e tinha Eu a idade permitia. Eu acredito que se nós vivêssemos um período como hoje, a facilidade de você se tornar profissional, eu teria jogado futebol. Porque no próprio clube, com 15 anos, assim, eu cheguei a ouvir assim, pessoas dizendo, eu cresci no tiro de guerra. Quando eu entrei para o alistamento, do alistamento para entrar no tiro de guerra, foi que eu dei o estirão. Eu tinha 1,70 e pouco. Que aí foi que cresceu um pouco Então o mais. pessoal, você é magrinho, você é pequeno, Mas o futebol seria onde? Jogado no São José? Aqui? Eu Ou você cheguei ia para outro no lugar? infantil. Não, Você jogou no Formigão? eu joguei no Formigão. Cheguei até a ser convidado numa época pelo o Tenente Cavalcante, não sei se você ouviu falar, que levou o Fidelis pro pro Bangu. Bangu, né? Ele chegou a me convidar para ir pro Bangu, mas aí eu fiquei com medo. Meio caipirão aí. Se fosse um Palmeiras aqui em São Paulo, mais perto de casa, um Ficaria mais Corinthians, fácil, né? São Naquele Paulo, tempo era complicado. no né? Rio eu fiquei com medo, nossa, vamos pro Rio, lá no Bangu, não sei o quê, fiquei com medo de ir. Mas eu brincava razoavelmente bem. Quando você foi pro Palmeiras, por exemplo, você jogava basquete à noite, mas trabalhava de manhã. Era como se fosse um esporte amador. Não, eu costuma não. dizer hoje em dia. Na realidade, eu fui pro Palmeiras com 18 anos, voltei e fui pro Corinthians em 63. Eu fui pro Corinthians em outubro de 63 e em junho fui convocado para a seleção e fui para a Olimpíada. Já de Já 64. rapidinho assim. Eu me recordo que eu contei essa história numa entrevista recente, em que eu estava sentado com a minha mãe naquela câmara antiga, eu sentava na Na rua, calçada, as coisas antigas. Bom Eu estava demais. sentado com a minha mãe assim, passou aquela rota do 707, aquele aviãozão da época, né? E eu falei para minha mãe, ano que vem eu vou para o Japão. Lembro se eu estivesse falando para ela hoje, se eu estivesse do meu lado e eu O falando. senhor podia fazer uma menção dessa agora para o esporte nacional, né? E no lance- Eu falei, me lembro como se fosse hoje, falando para ela. Eu já tinha ido para o Corinthians, estava recém-chegado no Corinthians, né? E acabei conseguindo espaço. Cheguei lá, tá um time excelente, né? O Ramiro, o Biratã, Rosa, não sei o quê. Nossa. E o Corinthians e Palmeiras tem uma regra que pode ser para basquete e para futebol. Você tem que chegar, não importa o que você vai jogar, se é final do campeonato, se está estreando, tem que chegar e ir pro pau. Vai com tudo, tá? Se você chegar tocando, você já Fica nasce ali. morto. E dali você já está encostado. O Corinthians tem que chegar, você pode ver com os grandes nomes de Palmeiras e Corinthians, são aqueles caras que chegaram. Esse rapaz do Palmeiras agora, um que veio de Santa Catarina, Ah, o Roger. Roger, Atacante ele chegou no aí. primeiro jogo, eu falei, esse cara veio e vai ficar. Já chegou, botou a Chega camisa e chegando. entrou. Chega chegando. Eu falei, esse cara Entendi. veio e vai ficar. Ô, Diva, você falou de jogadores que você teve o prazer de atuar, Rosa Branca, Mauri, esses Vlamir, Vlamir. esses craques que já tinham sido bicampeões mundiais, 59, 63. A geração que me antecedeu e que depois eu fiz parte dela, é uma geração que nós, primeiro, a gente enfrentava a União Soviética. União Soviética. Não era as repúblicas soviéticas, não, era a união delas. Todo mundo. A Iugoslávia também era a união das repúblicas da Iugoslávia. Quer dizer, eram dois países, duas seleções fortíssimas. Demais. Junto com o Brasil e os Estados Unidos, é o quarteto que ficou quase 15, 20 anos decidindo o Muitos anos campeonato. sem Mas nada. o que eu queria Para saber... você ter uma ideia, o Vlamir foi bicampeão mundial, vice-mundial e 2 medalhas olímpicas. Olímpica. Ele começou a seleção com 17 anos. Naquela época, os grandes nomes, Bira, Mosquito, Rosa Branca, Vlamir, todos 18 anos já estavam na seleção. Agora, eu queria saber o seguinte, como é que se formou uma geração tão vencedora, com esse pessoal todo que você teve o prazer de jogar junto e você jogou, se não tinha tanta estrutura como tem hoje, por exemplo, como é que se formou esse time? O pessoal era bom mesmo de basquete, saía do sangue? Não, tinha duas coisas. Primeiro, que você tinha que ter condições para a prática da modalidade, né? Você tinha que ter um biotipo que encaixasse a modalidade. Segundo... Mas não tinha ninguém com 2 metros e pouco lá. Não. Tinha às vezes com 2,2, 2,1. O Bira, que ficou 17 anos recordista do reboteiro da Itália, ele jogou na Itália, o recorde dele durou 17 anos. Ele tinha 1,98. Mas o Charles Barkley, que foi um doador famoso na época do Jordan, também tinha 1,98.
Porque vocês não treinavam tanto quanto os jogadores treinavam. Treina de manhã, para um pouquinho, treina à tarde, umas 8 horas. Não era tão profissional como é hoje. Na realidade, nós treinávamos 2 horas. Que eram os orientes, De chegavam 3 a 4 treinavam. vezes por semana. Informou-se esse Agora, time. às vezes, é o tal negócio. Eu ficava em casa batendo bola, sozinho. Então, os jogadores, antigamente, batiam muita bola sozinho, nos horários de folga, treinava muito fundamento de jogo. Que é o que a maioria tem preguiça. Mas não é que tem. E é pouco treinado, fundamento. E se você observar, o Carlos também, talvez vai concordar comigo, o futebol de hoje carece de fundamento. Sem dúvida, tem razão. Hoje, Muita firula, pouco treino, pouco fundamento. A habilidade que hoje o Messi tem, Neymar tem, mais 4, Iniesta tem, outra tem. Antigamente era quase todo mundo tinha. A habilidade, a técnica individual era uma coisa principal, não importava se o jogador era do Corinthians, Palmeiras ou do Taubaté. Sabia jogar bola, Ele tinha que ter habilidade. E o basquete, você treinava muito fundamento. E eu fui técnico depois, e até hoje tem jogador que falou para mim, faz 15, 12 anos que eu saí do time que você me treinava lá. E no coque, eu nunca mais fiz aquilo que você ensinou. O pessoal ensinava muita coisa diferente. Antes da gente fechar o primeiro bloco aqui, como a gente sempre diz, quando o entrevistado é bom, passa rápido, né, André? Você precisava de muito mais tempo. Entrevistado que fala. Não, mas tem que falar mesmo. Assim que bom, tem que falar. Se você pior bobear aqui, entrevistado nós ficamos aqui até 10 horas, 11 horas da noite, aqui batendo papo. O pior muito entrevistado bom. que tem muito, viu? é aquele de que a gente pergunta e o cara fala, daí você tem que continuar falando, então tem que ser como você. Não, mas eu tenho que cortar a costa. Eu queria saber o seguinte, o seu técnico foi o Canela? Em seleção? Na primeira lá? Não, na primeira foi o Brito Cunha. Brito Cunha. É vivo até hoje o Brito. E depois dirigiu nos anos 80, dirigiu. Eu tive o Brito em 2 Olimpíadas, tive o Canela em 2 Mundiais e o Canela numa Olimpíada. Que foram... Eu fui vice-campeão mundial e fui 3º lugar no Mundial também. Você foi vice em 60 aí? 70, né, 70, Yugoslávia. Em 67 nós fomos vice. No confronto direto com a Yugoslávia, nós terminamos empatados, a Yugoslávia tinha nos vencido, nós caímos para 3º. Quase que vocês são tricampeões mundiais, né? Quer dizer, a fase maravilhosa. Essa foi uma primeira fase, André. Daqui a pouco a gente vai falar de uma segunda fase. Divar foi técnico da seleção brasileira, disputou o Mundial de 1982 como técnico da seleção, bicampeão paulista, campeão brasileiro com o Tênis Clube, Olimpíada, tudo mais, Monte Líbano, campeoníssimo. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Logo depois do intervalo comercial, a gente volta aqui com o nosso Band Vale Esportes. Você já conhece a nova Flor de Pé Empório dos Pães? Veja que delícia! A Flor de Pé Empório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias e almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de Pé Empório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, onde a gula não é pecado. Pois é, meu amigo, sabe aquele momento em que você percebe ser único enquanto ele acontece? Momentos comuns do nosso dia a dia, como passear com uma amiga ou com um parceiro e descobrir uma nova cor. Aquele instante entre os seus amigos em que você pode ser você mesmo ou você mesma, ou perceber que tomar um simples café com alguém especial tem outro sabor. Pois é, esses pequenos momentos serão sempre lembrados. Vale Sul Shopping, um momento para sempre. Um bom momento vale uma canção. Quanto vale segurar a sua mão no instante em que a gente sai do chão? Um segundo vale mais que 1 milhão. Vale a pena se entregar. Vale rir, vale chorar. Vale relembrar pra sempre. Vale Sul. Um momento pra sempre. Vale Sul. Tá vendo que bacana? O Vale Sul Shopping é a sua melhor opção, seja para passear com seus amigos, com a sua família ou com os seus filhos. Vale Sul Shopping, um momento para sempre. O que é ser fenomenal? É correr atrás dos seus sonhos, é ser grande dentro e fora dos campos. É ter objetivo, maturidade, educação, eficiência, foco e disciplina.
Foi isso que o Ronaldo fez para se tornar fenomenal e agora quer passar sua experiência para novos craques. A Ronaldo Academy acaba de chegar em São José dos Campos. Traga seu filho para um futuro fenomenal. Avenida Linneu de Moura, 1685, Urbanova, São José dos Campos. Muito bem, meus amigos, aproveite agora o intervalo comercial do nosso programa para acessar as nossas redes sociais. Acesse aí facebook.com/BandValeEsportes. Você pode mandar a sua sugestão de matéria, sugestão de entrevistado, o seu alô, o seu recado pra gente. A gente fica muito feliz com a sua participação. É verdade. Além disso, tem o site, Tem não o é? site. Se você perdeu algum programa ou quer rever algum programa que já foi ao ar aqui aos sábados, é só ir na internet e clicar lá, bandvaleesportes.com.br. Lá você tem todos os nossos programas, desde o primeiro programa dessa, Que já coisa linda, do hein? ano de 2013. Faz Exatamente. muito tempo que o Band Vale Esportes já está no ar. Então, fica aqui o nosso convite, tá bom? Grandes entrevistados para você aproveitar e se divertir junto com a gente falando do esporte da nossa região. É legal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista para você. Fique conosco. Você já conhece a nova Flor de Pé Empório dos Pães? Veja que delícia! A Flor de Pé Empório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias e almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de Pé Empório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, onde a gula não é pecado. Pois é, meu amigo, sabe aquele momento em que você percebe ser único enquanto ele acontece? Momentos comuns do nosso dia a dia, como passear com uma amiga ou com um parceiro e descobrir uma nova cor. Aquele instante entre os seus amigos em que você pode ser você mesmo ou você mesma, ou perceber que tomar um simples café com alguém especial tem outro sabor. Pois é, esses pequenos momentos serão sempre lembrados. Vale Sul Shopping, um momento para sempre. Um bom momento vale uma canção. Quanto vale segurar a sua mão no instante em que a gente sai do chão? Um segundo vale mais que 1 milhão. Vale a pena se entregar. Vale rir, vale chorar. Vale relembrar pra sempre. Vale Sul. Um momento pra sempre. Vale Sul. Tá vendo que bacana? O Vale Sul Shopping é a sua melhor opção, seja para passear com seus amigos, com a sua família ou com os seus filhos. Vale Sul Shopping, um momento para sempre. O que é ser fenomenal? É correr atrás dos seus sonhos, é ser grande dentro e fora dos campos. É ter objetivo, maturidade, educação, eficiência, foco e disciplina. Foi isso que o Ronaldo fez para se tornar fenomenal e agora quer passar sua experiência para novos craques. A Ronaldo Academy acaba de chegar em São José dos Campos. Traga seu filho para um futuro fenomenal. Avenida Linneu de Moura, 1685, Urbanova, São José dos Campos. Estamos de volta com o Band Vale Esportes deste sábado, um prato cheio, como eu já disse, para quem gosta do bom e do melhor do esporte brasileiro e mundial também, falando com o professor Edivar Simões. Edivar, a gente falou bastante da sua carreira, do comecinho, lógico que tem muita história para contar, mas eu gostaria de citar as Olimpíadas. A gente está em ano olímpico, vai ser no Brasil, enfim, tem toda uma polêmica em volta, como sempre houve também, mas eu gostaria que você me dissesse como foi essa emoção de participar de 3 Olimpíadas. Mas, na realidade, a Olimpíada é o objetivo principal, igual o Mundial no futebol profissional. O atleta começa a ter destaque, o seu horizonte começa a abrir, tá? O sonho dele é a Olimpíada, né? E eu tive a felicidade, eu participei de uma Olimpíada, eu participei de Tóquio, que foi a única medalha brasileira, foi o basquete, nós somos medalha de bronze. Mas a Olimpíada do México nós tiramos 4º lugar. 68. Mesma coisa. Os Estados Unidos primeiro, Iugoslávia segundo, Rússia, União Soviética terceiro, nós eram os 4 que mandavam no basquete mundial. Né? O México foi, eu diria assim, quem participou da Olimpíada do México, participou da Olimpíada na essência da Olimpíada.
no entrosamento dos povos, dos atletas, com o povo da cidade, do lugar. Foi uma Olimpíada tão maravilhosa, até há pouco você imaginar o seguinte, a gente saía na porta da Vila Olímpica, iria para o centro, passear, tinha hora de folga, se fazia assim, passava um Mercedes, qualquer carro vai parar, onde vocês vão? Ah, queremos tal lugar. Subia e levava. Mas não era o Brasil. Não é só que é brasileiro. Não, qualquer... a frente da Vila Olímpica, só passava para levar. Só fazer questão de... O mexicano recebeu realmente. Em 72, eu participei em Munique. 72, o negócio deu uma guinada assustadora. Por causa do terrorismo. Aí Eles foram flexíveis no começo, não querendo parecer aqueles alemães que a gente tinha na Segunda Guerra, né? E porque em 72, a Segunda Guerra não tinha nem 30 anos. Então a gente tinha aquele e eles foram flexíveis. E os caras aproveitaram isso pela a estrutura da Vila Olímpica. Eles entraram pelo estacionamento. Não havia no térreo da Vila Olímpica dos prédios, era só circulação de pessoas. Os carros eram por baixo. Eles aproveitaram essa flexibilidade. E entraram por aí. Entraram, desceram, subiram no prédio. Daí, assim. aquela cordialidade toda que você estudou, descia do carro, já entrava, subia para o seu apartamento. A coisa ficou fácil. E eles aproveitaram isso aí. Onde vai? E os filmes que eu assisti sobre aquele Setembro Negro, sobre a Olimpíada, retrata direitinho. Eu, o Mosquito e o Biratã, nós conhecemos o correspondente da Globo, que na época tinha um só, era um húngaro, Janus. Ele era representante da Globo e eu estava com a mão quebrada, eu quebrei a mão nessa Olimpíada. E nós perguntamos, ele falou assim, no dia, depois do ocorrido, ele falou, hoje à noite o helicóptero vai sair em torno de 7, 7h30, vai sair lá da porta da Vila Olímpica. Vocês foram lá, e eu, Bira, o Mosquito e o Radivilas. Nós quatro fomos lá, ficamos bem pertinho, nós fomos cedo, sabe? Tem até hoje a imagem do outro lado da rua, assim, como se fosse aqui 60, 70 metros do outro lado, os helicópteros subindo. Aí eu vi o filme, mas retratou direitinho. Esse foi um momento terrível do esporte do Brasil, Olimpíada de Munique. O Edivar, você passou com esse pessoal que a gente citou, o Vlamir, Rosa Branca, o Biratã e tal, e depois você pegou o Biratã ainda jogando, mas já aí que surgiu o Oscar, você foi técnico dele. Fui técnico do Oscar, do Marcel, Mauri, nossa, Pipoca, Rolando e tudo mais. Bom, você pegou duas gerações. Eu sempre ouço falar, Edivar, o maior jogador da história do basquete brasileiro é o Monsanto Oscar. Você concorda? É ele o maior ou não? Ou a Mauri ou o Rosa Branca jogaram mais do que ele? Não, eu vou. O Biratã. Eu vou. Você vai me permitir. Nós tivemos 4 jogadores no nível. E depois tivemos todos os excepcionais jogadores em outro nível. Que entra Rosa, Mosquito, Edson, Jati, Hélio Rubens, Marquinhos, Marcel, Então, mais ou menos esse no nível. Mas tivemos 4 principais. Quem são? Eu diria o seguinte. O Vlamir e a Mauri, eles foram excepcionais. No nível técnico, individual, no nível de equipe, de conjunto, e da força de jogo. Eram completos. Completo. Para mim, o mais importante jogador da história do basquete brasileiro, para mim, foi o Biratã Pereira Maciel. Pelo seguinte, se o Biratã jogasse contra a União Soviética, contra a Iugoslávia, contra Porto Rico, Itália, Espanha, alguém que é, o Brasil tinha a chance de ganhar. E se ele não jogasse? Se um deles, a Mauri Vlamir ou o próprio Oscar, não jogasse, você teria condições. O Marcel substituiu o Oscar, aqui um outro substituiu, o Rosa Branca fazia os pontos que o Vlamir ia fazer, mas você tinha o Biratã. O rebote de ataque, rebote de defesa, o toco, a marcação, aquela coisa. Os ganchos, os pontos maravilhosos. Tinha o Oscar, que para mim foi o maior jogador do Brasil de basquete individual. O Oscar tinha uma dificuldade grande de jogar coletivamente. Mas fazer a força ofensiva dele é tão grande e ele, pelo temperamento dele, ele ia fazer, resolvia. A parte coletiva, ele deixava a desejar muito. Agora o Vlamir e o Mauri não. Então eu não arrisco um. Eu digo, os dois. Aí você fala, você tem o Biratã, que você disse que foi o principal, com ele você ganha, ou sem ele você perde.
Então eu punho o Biratã. Agora, quem você escolhe? Oscar ou Vlamir Amauri? Eu escolho o Vlamir Amauri. Mas que coisa boa. E hoje? Oscar eu deixo para o Ari Vidal dirigir. O Ari Vidal, que foi treinador, ele dirigiu Oscar excepcionalmente bem. Eu, com Oscar, eu dirigi ele no Mundial. Se eu dirigisse ele mais um ano, um dos dois você já saiu no tapa nele, porque o Edivar era bravo. O Anderson Varejão, o Leandrinho, tem jogadores do Brasil, jogadores brasileiros que jogam na NBA, por exemplo. E aí muitos deles não vêm representar a seleção brasileira, seja na Olimpíada, no Mundial e por assim vai. É um pouco de frescura dos times, dos clubes, isso atrapalha. Até que ponto isso fica ruim para uma seleção brasileira, para a imagem do Brasil? Veja bem. Quando um jogador de futebol, Neymar, é convocado à seleção brasileira, e ele vem coberto de todos os direitos trabalhistas e coberto de possíveis acidentes, qualquer coisa, e o clube cede porque interessa que ele jogue, porque dá um retorno para o clube. E dá retorno para o Barcelona, dá retorno para o outro, de nome, tá? Fortalece, vende ingresso. Se ele é o melhor do Mundial, chega lá, o Barcelona tem renda para então é outra coisa. No basquete, a NBA é um negócio assustador. A NBA, a temporada de outubro a maio, abril, maio é mais playoff, muitos já pararam. Mas vamos pôr de outubro, início de outubro a abril. São 82, 84 jogos. Nos Estados Unidos, que é um continente, não é nem um país, é um continente. Então que você vai jogar em Nova York, depois você vai jogar em Los Angeles, é 4 horas de fuso horário. Em que você sai de Nova York a 20 graus de zero, 15 graus de zero, você vai jogar em Los Angeles, está menos. E às vezes você vai da costa leste para a costa oeste, você joga em San Antônio, joga em Los Angeles, vai jogar em Portland e antes jogava em Seattle. Já fazia, e às vezes assim, ó. O roteiro aí. Às vezes aqui, desci, joguei, subi no avião, vou jogar aqui no dia seguinte. Aquilo que você vê, 48 minutos. E aquela pauleira que é. Um jogo maravilhoso. Então, a NBA exige mais. Muito mais do atleta. Muito. Por outro lado, ele tem os contratos. E às vezes o cara, se o clube lá não dá toda a liberação correta, ele não pode correr isso. Se perder um contrato de 5, 8, 10 milhões de dólares, que é o caso dos nossos jogadores, e chega aqui, não vai ser ressarcido, se tiver a contusão, morre, ninguém toma conhecimento. Edivar, nós temos 2 minutos, avisa ali o nosso Ismael. Como é que você está vendo essa situação do basquete joseense? Você que pouco tempo foi técnico, voltou, ficou algum tempo, e praticamente nós estamos de novo sem basquete São José. Qual é a sua avaliação? Olha, eu não quero ser nem prepotente, nem arrogante, nem metido, nada disso. Eu esperava que fosse acontecer isso. Quando eu tive aquele breve período aqui, em que eu ia criar algumas condições, e o que foi feito comigo, o negócio armado do primeiro jogo, em que eu já não tinha 5 jogadores, uma coisa armada, eu achei que ali a minha presença ia modificar muito o sistema. Aí foi feito um basquete, tem dinheiro, monta o time, tem dinheiro, monta o time. Mas não foi feito um basquete que eu tenho dinheiro, estou montando um time, mas eu tenho vários jogadores que serão meus jogadores daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Na realidade, Carmo, em 83, quando o São José está naquele período que eu comandei, tá? O motivo da minha saída foi que eu queria cortar o cordão umbilical do basquete com um órgão público, e eu fui única voz contra. Ninguém quis. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui para o Montenegro, 1 ano depois acabou. Edivar, só para terminar, 10 segundos para você dizer. Qual é a chance do Brasil no basquete na Olimpíada deste ano no Rio de Janeiro? Olha, o treinador é muito bom. Conheço o Manhano mais de 30 anos. Sou muito amigo dele, conheci ele no período que o Montenegro era rival do Atenas em Córdoba, porque ele era assistente técnico. E eu acho que nesse aspecto nós estamos bem, e nós temos grandes jogadores. E agora o Raulzinho foi para a NBA. Marcelinho o Marcelinho me surpreendeu até. Então nós temos um potencial grande, né? E vai depender da sequência. O treinamento vai ser um período pequeno, né?
Para ver o que. Mas eu tenho esperança que a gente belisca uma precisa medalha. ganhar a medalha, que a última faz foi você. 52 anos. A medalha de ouro para você. Sempre obrigado, viu, por Obrigado. estar conosco obrigado. aqui no Band de Vale Prazer, Esporte. viu? Prazer foi todo E meu. vamos embora, Andrés. Vambora, lembrando que eu convoco você também no final de semana. Você tem que prestigiar o Vale Sul Shopping, que sempre apoia o esporte da nossa região. Vale Sul Shopping, um momento para sempre, para você e para todos nós, cara. Um abraço, gente. Bom fim de semana, hein? Tchau. Até mais. Band Vale Esportes. Oferecimento Vale Sul Shopping. Um momento para sempre.